Respire fundo, essa é mais uma história que vai tocar seu coração. A chuva sempre foi minha única companheira nesta pousada isolada, encravada no topo de uma montanha que parece tocar o céu. Como médica, aprendi a lidar com a dor dos outros, mas o silêncio era o meu refúgio, um espelho das minhas próprias feridas, que nunca cicatrizaram. Cada gota que batia na janela era uma nota na sinfonia da minha solidão. Naquela noite, a tempestade era diferente, mais furiosa, como se quisesse derrubar o mundo. Foi então que o ouvi, batidas desesperadas na porta. Ao abrir, encontrei um homem encharcado, com um corte profundo na testa e um olhar que carregava um universo de pânico e exaustão. Seus olhos, de um azul profundo como o oceano em fúria, me prenderam. Preciso de ajuda, ele sussurrou, a voz rouca. Estou sendo seguido. Não fiz perguntas. O instinto, ou talvez algo mais antigo, me guiou. Levei-o para dentro, para perto da lareira, e cuidei de seu ferimento. O silêncio entre nós não era vazio, era denso, carregado de perguntas não ditas. Ele se chamava Daniel. Era um nome simples para um homem com um segredo tão complexo. Eles querem algo que eu tenho, ele finalmente disse, olhando para as chamas. Uma prova, algo que pode mudar tudo para muitas pessoas. Enquanto a madrugada avançava e a chuva lá fora começava a se acalmar, transformando-se em uma garoa mansa. Nossas histórias se entrelaçaram. Ele me contou sobre a fuga, sobre uma promessa que fez a alguém que já não estava mais aqui, e eu, pela primeira vez em anos, falei sobre o meu passado, sobre a perda que me trouxe a este isolamento. Nossos olhares se encontravam e se sustentavam. Havia uma conexão ali, tão real quanto a madeira que estalava no fogo, tão inevitável quanto a tempestade. Não era apenas atração, era reconhecimento, como se nossas almas já se conhecessem, de outras vidas, de outras chuvas. A tensão do perigo lá fora se misturava com uma tensão diferente aqui dentro, uma urgência de viver, de sentir. Na quietude da madrugada, sua mão encontrou a minha. Não foi um toque de paixão, mas de abrigo, de paz. Você tem coragem, doutora, ele disse. Baixinho, mais do que imagina, e eu senti que não era apenas dele que ele estava falando. Estávamos ambos fugindo, de maneiras diferentes. Com o primeiro raio de sol rasgando as nuvens, a decisão foi tomada. Ele não podia ficar. Os homens que o perseguiam não desistiriam. A despedida foi silenciosa, apenas um olhar que prometia mais do que palavras poderiam cumprir. Ele me entregou um pequeno envelope lacrado. Se algo me acontecer, você saberá o que fazer, disse ele, a voz firme. Confio em você. Ele se virou e caminhou em direção à névoa que ainda cobria a estrada, desaparecendo como um fantasma. Fiquei ali, parada na porta, o coração batendo num ritmo que eu não reconhecia. O medo e a esperança dançavam juntos dentro de mim. Abri o envelope. Dentro não havia provas ou segredos perigosos. Havia apenas uma foto antiga de uma mulher sorrindo, abraçada a uma criança em frente à minha pousada. No verso, uma caligrafia familiar, a mesma do meu pai. Um dia, a chuva trará de volta o que o tempo levou. Prometo, a mulher na foto era minha mãe. O menino, com os mesmos olhos azuis profundos, era Daniel, meu irmão, que eu achava ter perdido para sempre, em um acidente, anos atrás. Aquele acidente que o separou de nós e me trouxe até aqui. A fuga dele não era de homens, mas do passado. Ele estava voltando para casa. Para mim, eu olhei para o horizonte, para a estrada onde ele havia sumido. A chuva havia parado, mas gotas ainda pingavam das folhas, como lágrimas de um céu que finalmente se acalmou. Ele não estava fugindo de mim, ele estava vindo ao meu encontro. A chuva lá fora havia lavado o mundo, mas pela primeira vez, dentro de mim, a tempestade havia encontrado a sua paz. A chuva batia contra as janelas da clínica com a fúria de quem tem contas a acertar. Eu conhecia bem essa fúria. Era a mesma que, às vezes, ecoava dentro de mim nas madrugadas silenciosas, quando o peso do meu jaleco parecia carregar todas as vidas que eu não consegui salvar. Meu nome é Helena, e há anos, este lugar isolado,
no topo de uma colina varrida pelo vento, é meu único abrigo. Sou médica, lidar com a dor é meu ofício. O silêncio, meu companheiro. Naquela noite, o som da tempestade era quase ensurdecedor, um caos que abafava os corredores vazios. Eu estava na minha pequena sala, o cheiro de café velho e desinfetante no ar, quando a campainha da entrada soou, um som agudo, desesperado, que cortou a monotonia da noite. Ninguém vinha até aqui a esta hora, a menos que o destino estivesse batendo a porta com urgência. Quando abri, a ventania quase me derrubou. E lá estava ele, um vulto escuro contra a noite cinzenta, encharcado até os ossos. Mas não foi o ferimento que me prendeu. Foi o seu olhar, um par de olhos que carregavam um universo de histórias não contadas, um misto de medo e uma determinação feroz. Seu Ele não rosto, marcado por uma exaustão que eu conhecia nada? bem, apenas me Tinha um encarou, corte profundo e nesse na silêncio, testa, de uma onde conexão o sangue inexplicável se misturando-se com a chuva, era era como se minha alma reconhecesse a dele. Sem perguntas, eu o guiei para dentro, para o calor da pequena enfermaria. O som da porta se fechando atrás de nós pareceu selar o mundo lá fora. Ele tremia, não só de frio, mas de algo mais profundo. Enquanto eu limpava seu ferimento, minhas mãos, tão acostumadas ao toque técnico e distante, sentiram uma eletricidade incomum. Ele não desviou o olhar um segundo sequer. Era uma comunicação sem palavras, onde cada gesto carregava um peso imenso. Você está fugindo de algo? Perguntei, finalmente quebrando o silêncio. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ele hesitou. A luz fraca da luminária desenhava sombras em seu rosto, acentuando a cicatriz antiga que cruzava sua sobrancelha. De tudo, ele respondeu, a voz rouca, ou talvez correndo em direção a algo. Naquela madrugada, o tempo pareceu se dobrar. Ele se chamava Arthur. Não me contou de onde vinha, nem para onde ia. Falava em fragmentos, como peças de um quebra-cabeça que eu não tinha certeza se queria montar. Falou sobre promessas quebradas e uma dívida que não era sua, mas que ele precisava pagar. Havia um perigo sutil em suas palavras. A sensação de que a tempestade lá fora era apenas um reflexo do furacão que o perseguia. Ele me contou que buscava um lugar onde pudesse finalmente respirar, um lugar de paz. Enquanto falava, seus olhos encontravam os meus, e eu sentia que ele não estava falando apenas de um lugar geográfico. Ele procurava um abrigo para a alma. E, de alguma forma, naquele momento, naquela clínica isolada, nós dois encontramos esse abrigo um no outro. Eu, que havia construído muralhas ao redor do meu coração para me proteger da dor, senti essas defesas ruírem. Contei a ele sobre a minha própria fuga. A fuga da cidade grande, de um passado que me deixou cicatrizes invisíveis, de um amor que se foi como fumaça. Minhas palavras, que há anos estavam presas, fluíram como o rio que se forma depois da chuva. Ele ouvia com uma intensidade que me desarmava. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma compreensão profunda. Perto do amanhecer, a chuva começou a diminuir, transformando-se numa garoa fina e melancólica. Ele se levantou, caminhou até a janela e observou as primeiras luzes tímidas do dia tingirem o céu de um cinza esperançoso. Eu não posso ficar, Helena, ele disse, sem se virar. Eles vão me encontrar. E eu não posso trazer esse caos para o seu mundo. Meu coração se apertou. O caos já estava ali, mas pela primeira vez não era um caos que me destruía. Era um caos que me fazia sentir viva. Fui até ele, parando ao seu lado. O cheiro da chuva na sua roupa se misturava ao cheiro de antisséptico, criando um perfume estranhamente reconfortante. E se eu te pedisse para ficar? Sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Ele finalmente se virou. Seu rosto estava a centímetros do meu. Ele tocou meu rosto com uma delicadeza que contrastava com suas mãos calejadas. Um dia, ele disse, e em sua voz havia o peso de uma promessa sagrada. Eu vou encontrar o caminho de volta para este abrigo. Eu prometo.
Havia verdade em suas palavras. Uma verdade que ressoou na parte mais profunda do meu ser. Eu acreditei nele. Ele me entregou um pequeno objeto de metal polido, um antigo isqueiro de bolso, frio ao toque, para que você não se esqueça de que mesmo na noite mais escura, uma pequena chama pode trazer luz. Então, ele se foi, tão rápido e silenciosamente quanto chegou. Abri a porta e o observei caminhar pela estrada de terra molhada, sua silhueta desaparecendo na névoa da manhã. Por um instante, pensei em gritar, em correr atrás dele, mas eu não o fiz, porque eu sabia que aquilo não era um fim, era um começo. A tempestade havia passado. O ar estava limpo, renovado. O mundo parecia ter sido lavado. Fechei a porta, o pequeno isqueiro de metal em minha mão. Olhei ao redor da clínica para o meu pequeno mundo silencioso. Mas algo havia mudado. O silêncio não era mais sinônimo de solidão. Agora, ele estava preenchido pela esperança de uma promessa. A chuva parou de cair lá fora, mas pela primeira vez, depois de tanto tempo, eu senti a paz de uma calmaria dentro de mim.